Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre a minha vida pregressa, sobre a minha infância, minha juventude. Eu sou um cara que se batizou numa igreja nas águas com 10 anos de idade, em 1986. E se você ficou tentado a fazer as contas para saber quantos anos eu tenho, pare com isso, não fique pecando aí. Eu queria que você entendesse um pouquinho desse contexto, para que você possa depois examinar a si mesmo. Quando eu era criança, desde a minha adolescência, pré-adolescência, adolescência, a gente vive num contexto de aceitação. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente sempre trabalha isso nos nossos momentos de palestras, quando a gente vai falar sobre a dependência química em escolas, no quartel, às vezes até em empresas a gente trabalha essa questão da aceitação. Porque isso estava diretamente ligado com a minha construção como um ser. Quando a gente tem 7 anos de idade, a gente vive um momento ali que é extremamente, vamos dizer assim, modificador na nossa vida. Porque a partir do momento você está vivendo dentro da sua casa, no reino dos seus pais. E eu me lembro bem assim que a minha vida era comer bolacha, tomar café e assistir a sessão da tarde. Mas de repente a gente é tirado desse contexto e a gente é levado para um outro mundo, onde os seus pais não participam, onde eles não estão lá, onde eles não sabem o que acontece com você. E ali você começa a enfrentar os primeiros desafios da vida, onde você tem que procurar ser aceito por determinado grupo que você deseja fazer parte. A adolescência ela vai passando e essa vontade de aceitação, ela continua, ela perdura. Na minha juventude, eu muitas vezes tomei decisões erradas pelo desejo de não ficar para trás. Eu me lembro muito bem que uma vez o pessoal estava num condomínio onde eu morava e a gente estava todo mundo junto, onde o pessoal jogava vôlei e ficava ali conversando. Mas tinha um grupo dos meninos que ficava ali, que todos os dias eles se separavam e saíam sozinhos. E eles não diziam o que eles iam fazer. Mas aquilo me incomodava, porque eles eram os caras legais, eles eram os caras que eu me espelhava, eles eram as pessoas que eu desejava ser parecida com eles. Porque eles eram aceitos, eles eram copiados pelos outros. Isso despertava minha curiosidade até que eu decidi sair com eles. E são decisões que a gente vai tomando, que vão fazendo, como eu disse, uma construção da nossa vida e vão levando a gente por caminhos. E esses caminhos vão fazendo com que você seja quem você é hoje. Na minha verdadeira conversão, e eu gosto de pensar que verdadeiramente convertido, eu estou há 15 anos. Você amadurece o entendimento de quem você é e de quem Deus deseja que você seja. Eu acredito que a nossa conversão ela passa muito por este momento, onde você entende o que Deus sonha para a sua vida e o que você precisa mudar e se enquadrar e se conformar com o plano de Deus para a sua vida. Depois da conversão eu pensava assim, não, agora tudo vai ser mais fácil. E eu não vou precisar mais buscar aceitação, porque eu já fui aceito por Cristo. Mas mesmo dentro da nossa estrutura cristã, existem muitos momentos que são sutis e que nós buscamos essa aceitação. Ou seja, por causa da roupa que eu visto, do cabelo que eu estou usando, a maquiagem que a moça está usando, o sapato que você está usando, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta. Tudo isso, essa mesma pressão que talvez não devesse existir dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, em determinados momentos, mesmo que de uma forma sutil, nós vamos percebendo que essas coisas, elas vão acontecendo.
O que é a grande dificuldade da conformidade? É que se conformar com algo, e é isso que me trouxe muito ao meu coração, é você ser quem você não é. É você, muitas vezes, quebrar valores e princípios que você sabe que estão corretos, mas para agradar pessoas, para agradar grupos, você muitas vezes se corrompe e vai quebrando pequenos valores, pequenos princípios. E isso vai fazendo com que você vá construindo a história de quem você é. Eu sempre penso nessa questão da minha vida, três ambientes que a minha vida foram moldadas. O ambiente pessoal, que é a minha intimidade comigo, aquele negócio das aceitações que você tem com você, se teu nariz é muito grande, se tua orelha é maior que a dos outros, se teu queixo é quadradinho ou ele é retinho, se você é alto, se você é baixo. Nós estamos sempre buscando tampar esses buracos, tampar essas imperfeições aos nossos olhos, dentro do contexto da nossa vida pessoal. Na vida familiar, isso não era diferente. Para mim, muitas vezes, era muito complicado, quando eu tinha alguma ideia, a vontade de fazer algo, e eu chegava para minha família, para o meu pai e para minha mãe, eu falava para eles: olha, agora eu vou ser jogador de futebol. E o resultado disso era algo negativo. O resultado disso era dizer assim: não, isso não vai dar em nada, isso não é nada. Talvez às vezes a forma como nós colocamos as coisas tragam um certo tipo de agressão para o coração da pessoa que ouve. E nesse momento de construção de quem a gente é, muitas vezes os meus pais disseram não para coisas que tinham toda a razão. Mas dentro de mim havia uma expectativa muito grande de que eles aceitassem aquilo que eu queria, que eles me apoiassem aquilo que eu queria. No ambiente social também isso é muito pesado. Dentro dos nossos empregos, do nosso trabalho, eu percebo que muitas vezes nós somos pressionados a nos conformar com a política da empresa. As pessoas às vezes não trabalham, o patrão vira as costas, o cara senta, o cara deita, o cara não faz aquilo que deveria fazer. E se você é o cara que é o mesmo quando o teu patrão está ou quando ele não está, você começa a ser taxado de Caxias. Você é o cara que está fora daquele contexto, e você não está em conformidade com o que os seus colegas de emprego esperam de você. Na escola, eu creio que os jovens e adolescentes vivem a mesma coisa. Porque se você não é o cara que vai tomar o chopp depois da escola, que não fuma um cigarro, se você não é o cara que vai na balada, você está fora, você não está encaixado naquele contexto, e pode ter certeza que gradativamente as pessoas vão te afastando. E isso para nós, para mim, foi muito, muito difícil. Eu gostaria que você olhasse essa noite, olhando para esse contexto da conformidade, aquilo que mexe com você, as coisas que geraram para você dificuldades na construção de quem você é hoje, mas principalmente no dia de hoje, na vida que você está levando agora, neste tempo chamado hoje. Quais são as dificuldades que você tem na conformidade com a expectativa das pessoas? Eu estava lendo essa semana e a psicologia diz que nós somos seres relacionais. O ser humano, ele necessita das relações para que ele possa ter uma vida saudável, para que ele possa dizer assim: olha, eu tenho plenitude de saúde. Não basta você não ter nenhuma doença, não basta você ter um emprego bom, não basta você ter toda uma estratégia de fazer exercícios, de tomar algum medicamento, mas você precisa estar bem no seu psique. E para que isso aconteça, você precisa de relações. E isso não é eu que estou dizendo, isso é uma ciência
que estudou para dizer que eu e você, nós precisamos de relacionamentos, precisamos de aceitação. Existe, entre todas as psicologias, este consenso do que eu falei para vocês. A psicologia, ela trabalha essas relações das formas individuais ou coletivas, das formas públicas ou privadas, das conscientes ou até mesmo daquelas que são inconscientes, que você às vezes não percebe, mas isso causa dificuldade para você, e das internas e das externas. Como que você lida com a necessidade de se moldar à sociedade? Como que você lida no seu ambiente pessoal? Como que você lida com você mesmo, com as suas dificuldades, com as suas limitações? Como que você lida com o ambiente familiar? Por mais que você fale, por mais que você diga, por mais que você queira afastar a opinião das pessoas que fazem parte da sua família, do seu juízo, do seu consenso, você é afetado sim pela opinião daqueles que são seus familiares. Como que você lida com a sociedade, tentando imprimir a você um modelo de vida, tentando imprimir você e colocar você dentro de um molde que somente a sociedade pode dizer como é. Somente o mundo pode dizer como você deve ser para você ser alguém legal, alguém aceito. Eu tenho percebido, e uma das coisas que Deus falou comigo essa semana foi durante um atendimento a um menino lá no Projeto FASD. Para quem não sabe, a gente trabalha lá com recuperação de dependentes químicos. E essa semana um rapaz que já é conhecedor da palavra, já trabalhou dentro de uma comunidade terapêutica, ele me chamou e falou assim: olha, eu estou indo embora. E não tem nada que você me diga que vai fazer com que eu mude a vontade e a decisão que eu já tomei de ir embora. E eu falei para ele assim, meu amigo, só me permita entender o que está acontecendo com você e por que esse desejo, ele está tão grande dentro do teu coração. Você está aqui há 15 dias e você está com essa vontade enorme de ir embora. Você já parou para pensar o que está batendo aí dentro do teu coração com tanta força que você não está suportando ficar na abstinência da dependência química? E foi tremenda essa conversa, não pelo resultado, porque ele não ficou, ele não aceitou o projeto de Deus para a vida dele, e ele decidiu mais uma vez, na vida dele, fazer o caminho que ele escolheu, e não aquele caminho que Deus estava propondo para ele naquele momento. Mas eu fiz algumas perguntas para ele que mexeram muito com o meu íntimo, porque eu comecei a observar qual é o grande problema no processo de transformação das pessoas que estão tentando mudar de vida. E aí eu digo para vocês que não é só para as pessoas que querem parar com a dependência química. Eu digo para você que é para as pessoas que querem parar com a prostituição, que querem parar com a pornografia, que querem parar com a mentira, que querem parar de maledicências, que querem parar de fazer com que o molde do mundo seja a regra da sua vida. Eu perguntei para ele se ele entendia qual era o projeto de Deus para a vida dele e o porquê ele estava naquele lugar. Eu perguntei para ele se ele entendia o processo da abstinência, fisiologicamente falando, o que aquilo estava fazendo com o corpo dele, para que ele tivesse o desejo imensurável de querer sair pela porta e sair correndo e usar droga. E eu falei para ele que Deus tinha para ele um plano, um caminho, e que ele deveria confiar naquele caminho, porque esses processos que Deus havia ofertado para ele, havia oferecido para ele,
Ele tinha início, tinha meio e tem um projeto final que é ir louvar a Deus eternamente na salvação. E ele me disse assim: pastor, eu entendo esse projeto. Eu já entendi que Deus quer que eu mude. Eu já entendi que Deus quer que eu abra mão dos desejos da minha carne, que é o que eu estou sentindo agora, porque eu quero ir usar droga. Mas eu não quero abrir mão disso. Eu não quero ter que modelar o meu corpo, a minha mente, a esse pensamento cristão, aonde eu vou ter que sacrificar a minha carne para poder buscar a santidade. E isso me chocou, porque o processo de transformação das nossas vidas, ele está diretamente ligado ao momento em que eu e que você decidimos nos moldar ao caminho que Cristo está oferecendo. Eu quero que você saiba, meu querido, que existe um projeto de Deus para a nossa vida. E que quando Deus te chamou, Ele te deu um caminho. E muitas vezes nós temos a percepção de que se a gente pegar um atalho para a direita ou para a esquerda, a gente vai chegar mais rápido no objetivo, no alvo. Mas quando fazemos isso, nós estamos desalinhando o caminho que Deus direcionou e acabamos nos perdendo, acabamos tropeçando, acabamos encontrando obstáculos que a gente não consegue vencer, e aí a gente tem que voltar lá no começo da fila de novo e iniciar tudo de novo. E glória a Deus por isso, porque muitas vezes eu vejo situações, eu vejo vidas que não têm essa oportunidade. Eu vejo pessoas que na sua decisão errada, por uma infelicidade, a sua vida às vezes é ceifada e não tem como voltar no começo. Não tem como começar de novo. Mas o caminho de Deus é reto, é perfeito. E quem tem que se enquadrar a este caminho sou eu, sou você. Deus não vai ajustar o caminho conforme a sua vontade. Deus não vai ajustar o modelo, o padrão que Ele escolheu para que você, filho de Deus, tenha. Para que você possa usufruir e curtir as coisas que você acha que fazem bem para a sua carne. Esse é o processo que a conformidade com as coisas do mundo faz. A conformidade nos separa de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos, à luz de um texto da palavra hoje, meditar sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, do versículo 1. Vamos ler alguns versículos aqui desse livro. Amém? Misericórdia. Romanos fala assim, capítulo 12, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Amém? Falando só um pouquinho sobre este livro de Romanos, é legal a gente saber e entender às vezes o contexto de como isso foi escrito, por que isso foi escrito. O consenso teológico diz que Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, uma carta que ele enviou à igreja de Roma. Porém,
essa carta, apesar de ser enviada à igreja de Roma, ela tem um conteúdo muito universal, um conteúdo que serve para todos nós e é atemporal. Provavelmente, Paulo estava em Corinto, na cidade de Corinto, quando escreveu essa carta. Ele buscava angariar recursos para a igreja em Jerusalém. E ele estava lá tentando angariar esses recursos quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esta carta à igreja de Roma. Comumente as pessoas aceitam que essa carta foi escrita 56 anos antes de Cristo. São pouca diferença de discordância entre os teólogos. Nos 10 anos antes dessa carta escrita, Paulo estava andando pela Ásia e abrindo muitas igrejas. Então, Paulo já tinha uma experiência em ministrar e abrir igrejas, de aproximadamente uns 10 anos que ele já vinha fazendo isso. E essa carta foi escrita 21 anos depois da conversão de Paulo, lá naquela história que nós conhecemos bem do caminho de Damasco. A carta de Romanos, ela fala do capítulo 1 até o capítulo 11, sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre as doutrinas daquilo que Deus nos ensina sobre ser cristão. Do capítulo 12 até o 16, fala do sacrifício não pela salvação, porque não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos, mas o sacrifício da nossa carne para nos tornar cada vez mais santos. Então o capítulo 12, ele trata desses ensinamentos, daquilo que Deus nos ensina sobre o nosso comportamento como cristãos. Romanos 12, 2, que foi o versículo que nós lemos no meio, ele já abre o versículo falando sobre não vos conformeis. Não vos conformeis com o quê? Com este mundo. E é sobre esta conformidade que nós estamos falando. Quando Paulo escreve aqui, ele fala sobre a conformação de você ter algo moldado, feito para se encaixar no plano de Deus. E esse molde, ele é retirado para se moldar e se encaixar naquilo que o mundo espera de você. Paulo está nos alertando a não nos conformar, a não nos adaptar, a não tentar fazer com que o mundo nos aceite, porque isso é impossível. Para que você, para que eu, para que nós possamos servir e se santificar a cada dia, buscando agradar ao nosso Deus, nós temos que manter o molde cujo qual o Senhor está nos propondo. Se conformar, então, é se moldar. Se conformar implica num grande erro. Vocês sabem qual é o erro maior que essa conformidade traz sobre a sua vida? Ao examinar a palavra, o Espírito Santo tem me falado sobre o pecado do Éden, sobre o pecado da rebelião. Muitas vezes eu falo com pessoas que estão começando a caminhar com Cristo, eu pergunto: você sabe como que o pecado entrou no mundo? E aí a pessoa fala: é porque eles comeram a maçã, eles erraram, desobedeceram. O pecado que a humanidade cometeu através da vida de Adão e Eva é o pecado da rebelião. O que significa a rebelião? Rebelião é a rebeldia, é um ataque contra um poder ou contra uma autoridade que está no poder. E a Bíblia faz vários avisos contra a rebeldia. Ela indica claramente que os rebeldes sofrem consequências que não precisariam sofrer. A primeira
primeiro ponto onde a rebelião entrou na humanidade está lá no livro de Gênesis, onde o pecado entra através da desobediência de Adão e Eva, em Gênesis 3:6. Fala assim: e então, vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Essa foi a rebeldia que a humanidade corrompeu o relacionamento com Deus, aonde o homem tem sido levado a se moldar conforme o mundo, assim como eles, através do conselho da serpente, o conselho de Lúcifer, dizendo a eles que comer daquela árvore não traria sobre eles nada de mal e que eles seriam como Deus. E na percepção deles, eles pensaram: cara, eu quero ser assim, eu quero ser como Deus, porque a serpente está dizendo que é assim. E a grande ideia, a brilhante ideia de Adão e de Eva foi desobedecer e assim se rebelar contra a autoridade de Deus. Lá em 1 Samuel 15:23, o profeta está ademoestando ali, está chamando a atenção do rei, e ele fala assim: porque a rebelião é como um pecado de adivinhação, a obstinação é como a iniquidade de idolatria, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Hebreus 3:15 fala assim: enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, e não endureçais os vossos corações, como no tempo da rebelião. O que Deus está dizendo é: a palavra que está entrando no seu coração, dia após dia, hoje, é para que você entenda que muitas vezes você não quer seguir determinadas orientações da Bíblia, mas que este erro ele vai trazer sobre você muitas maldições, porque este erro traz sobre você o pecado da rebelião. E eu vou dizer para você que essa distância que a rebelião de Deus causa sobre a nossa vida, ela é realmente a morte, porque estar sem Deus é um vazio imensurável. Nós não temos como explicar o que é você estar afastado de Deus. Mas e aí, qual é o preço dessa absolvição? Como isso pode ser sanado e como que Deus nos permitiu resolver este problema? O preço da absolvição, Deus já profetizou ali mesmo no livro de Gênesis, onde Deus fala sobre como Ele iria pagar o preço pelas nossas vidas. Gênesis 3:15 fala assim: porém, inimizade entre ti, mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse diálogo aqui, Deus está falando para Eva e para a serpente, que do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. A vida dali para frente não foi mais a mesma. Muitas formas de sacrifício com sangue foram feitas para que a nossa vida pudesse ser reconciliada com Deus. Mas hoje eu e você vivemos um tempo da graça, onde não existe mais o pagamento insuficiente pela fiança, onde Cristo é a absolvição que nos faz voltar ao molde que Deus nos fez.
João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que muitas vezes eu questiono Deus, eu falo com Deus, mas Deus tem me ensinado algo muito importante. Você sabe como é você ser um profissional de alguma área e você está lá, por exemplo, o cara que é pedreiro construindo uma parede de tijolos, e você acha que porque você contratou aquele serviço, você vai lá e falar para ele: olha, eu não quero que faça assim, eu quero que você faça de outro jeito, quero que você ponha os tijolos em outro ângulo. Eu não quero que você mexa a massa e ponha essa quantidade de areia, essa de cimento, eu preciso economizar, eu quero que você ponha menos cimento. É como se você estivesse querendo ensinar aquele que sabe o que está fazendo, o profissional da área. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus fez as regras, estabeleceu os limites para o mar, estabeleceu o número de estrelas, estabeleceu os dias da sua vida. É como se a gente quisesse dizer para quem criou como ele tem que fazer. Que luta é essa? Que dificuldade é essa que nós temos de entender que se Deus está dizendo que o molde, o modelo de vida é esse, não há jeitinho, não há outra forma, não há outra maneira de agradar a Deus. Hebreus 10, 26 em diante fala assim: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível do juízo, um ardor de fogo que há de devorar aos adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, apenas por 2 ou 3 testemunhas. De quão maior castigo cuida vós, julgados, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver o profano sangue do pacto com que foi santificado e ultrapassar ao Espírito da graça. Quero dizer para você que para que você tenhamos transformação de vida, nós precisamos diariamente observar como nós estamos modelando a nossa vida, buscando a aceitação das pessoas, buscando a aprovação das pessoas naquilo que fazemos. Mas o que é preciso fazer para não permitir que eu me molde nessas medidas que o mundo sugere? O que eu vou fazer para mudar essa terrível realidade? Talvez você esteja se perguntando isso. Para viver no molde de Deus, você precisa fazer uso das ferramentas, da forma que Ele oferece. O que nós devemos fazer é aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. É aplicar o conhecimento daquilo que nós estamos aprendendo nas nossas atitudes práticas, no dia a dia. Eu sempre falo para os meninos lá na comunidade assim: por que você precisa conhecer como que a droga age no seu corpo? Por que você precisa conhecer todo esse sistema neurológico de recompensa que você recebe, essa carga enorme de dopamina, de adrenalina, de tantas outras substâncias que te dão prazer, você não consegue se desconectar? Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo para vencê-lo. Se você conhece o problema, você encontra a saída. Eu desafio vocês a se alimentarem dessa realidade da palavra de Deus. Eu desafio vocês a não aceitarem mais conselhos de rebelião. Que conselhos de rebelião são esses?
São aqueles sutis conselhos que você recebe diariamente. Mas só isso não tem problema. Mas assistir esse filme não tem nada demais. Ir nesse lugar não tem nada demais. Ouvir essa música que está falando, denegrindo a mulher, denegrindo as pessoas, exaltando o crime, isso não tem nada demais. São os sutis, os pequenos conselhos que nós vamos ouvindo diariamente, que eu e você precisamos afastar da nossa vida. Para você conseguir alcançar a santidade, essa semana eu estava falando no nosso grupo do Conectados que às vezes a gente pensa assim, né? Eu não consigo fugir do pecado, porque o pecado está sempre ferozmente atrás de mim e a minha carne deseja o pecado. Mas o segredo não é você fugir do pecado. O segredo está em eu e você nos aproximarmos de Deus. Se você fizer isso, toda essa problemática de você ter que se moldar às coisas do mundo, você começa realmente a buscar o modelo que Deus escolheu para você viver. Não fuja do pecado, se aproxime de Deus. Você consegue imaginar como que seria se todos nós tomássemos uma atitude real hoje e saíssemos daqui e a nossa vida a partir desse momento ela fosse pautada naquilo que agrada a Deus? Você consegue imaginar como seria o mundo, como o mundo reagiria, como que as pessoas iam reagir nos lugares, nos ambientes que você frequenta? Eu quero dizer para você que você não precisa imaginar, que você pode olhar a conclusão do versículo de Romanos 12:2, que fala assim, que pela transformação da vossa mente, pela transformação das suas atitudes, do seu pensar, das coisas básicas e pequenas que você vai fazendo no dia a dia, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E eu gostaria muito que nós pudéssemos essa noite fazer esse pacto com Deus. Que antes de você tomar qualquer posição, qualquer decisão, eu sei que você essa semana vai ter muitas escolhas para fazer. Talvez essa semana você tenha muitos relacionamentos para discutir, para vivenciar. Mas eu quero convidar você a trazer essa prática da sua vida para dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer para você simplesmente que como a massa de um pão você coloca na forma e molda ela no formato daquela forma, Deus está dizendo essa noite para você que você é capaz de se colocar dentro de um ambiente de santidade. Eu gostaria que essa noite nós pudéssemos meditar sobre isso. Mas meditar só, eu quero dizer para você que não adianta. Muitas pessoas conhecem tudo da palavra, mas não vivenciam as coisas boas que Deus tem, as coisas perfeitas que Deus tem, as coisas agradáveis que Deus tem, porque não aplicam aquilo que aprenderam. Eu quero desafiar você essa semana a fazer isso, a aplicar aquilo que Deus falou com você essa noite, a entender que toda e qualquer decisão que você toma faz parte de um modelo, que pode ser o modelo que o mundo oferece, mas pode ser o modelo que Deus está propondo para você viver. Queria te convidar a ficar em pé, você que está aqui. Você que está em casa, eu gostaria de pedir para você que você fechasse teus olhos. Hoje foi um dia de eleição, como falamos aqui, e eu creio assim que uma eleição é um dia de posicionamento. É um dia que você escolhe uma forma política que você deseja que a sua cidade viva. Eu quero dizer para você que essa noite Deus está dizendo para você que hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de você optar pela forma que você vai escolher que a sua vida seja pautada. Muitas vezes as pessoas pensam que vão aceitar Jesus e que a sua vida
vai mudar no outro dia automaticamente. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Eu quero dizer para você que a salvação é gratuita e basta você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas a santidade, ela percorre um caminho, e esse caminho é cheio de escolhas. E essa noite o Senhor está te oportunizando fazer uma escolha. Entregue ao Senhor os seus caminhos. Entregue ao Senhor as decisões que você tem que tomar essa semana. Entregue ao Senhor o modelo pelo qual eu e você vamos viver a nossa vida. Fecha teus olhos, fala com Deus e faz um pacto com Ele essa noite diante dessa palavra.